Editorial. Vi o ditador general Ernesto Geisel 2 vezes. A primeira, quando ele veio em Campo Grande para a inauguração da Expo Grande. Naquele tempo, essa festa que hoje está caindo no esquecimento, principalmente nas finalidades da própria festa, era de muita importância para nossa gente. A segunda vez foi quando ele assinou a divisão territorial de Mato Grosso, criando o Mato Grosso do Sul. Eu havia recém tirado o brevet e voamos no avião da Amapil para Brasília. Depois tive contato com o general Figueiredo quando ele veio à fazenda Itamaraty. Os dois, Geisel e Figueiredo, eram pessoas rudes, cercados por gente rude, que tratavam os civis com desdém. Geisel era um alemão de prosa curta. Figueiredo era um estúpido que chegou a afirmar publicamente que preferia aos cavalos do que aos seres humanos. E certa vez um repórter lhe perguntou sobre a abertura que o Brasil tanto aspirava e que ele disse que iria fazer. Figueiredo deu a primeira resposta diante do repto do repórter, que lhe perguntou novamente: general, e se alguém se opor ao que o senhor diz que pretende fazer? E Figueiredo, já olhando atravessado para ele, respondeu: se alguém se opor àquilo que eu desejo, eu mando prender e arrebentar. Era assim a ditadura militar. Aliás, ditadores não têm satisfação a dar ao povo. Foi assim na Espanha, no Chile, na Argentina e também no Brasil. Foram 24 horas de sombras negras da ditadura militar. O povo sem poder reagir. E quem reagiu àquele regime de força acabou atrás das grades ou brutalmente assassinado. O assunto de capa da revista Boca do Povo de ontem foi para ler e pensar. A matéria falou sobre a matança dos então chamados subversivos, que eram os opositores à longa noite que desceu sobre o nosso país. Um assunto mal resolvido ainda hoje, porque vira e mexe, ele volta à tona e borbulha novamente. Sexta-feira, o jornal o Globo publicou a liberação de um memorândum da CIA, Agência de Inteligência Norte-Americana, sobre a ditadura no Brasil. Nele, há informações de que a matança dos chamados subversivos, aqueles que se opunham ao regime militar, passou a ser feita depois de 74, sob autorização do general ditador Ernesto Geisel e a supervisão do general João Batista Figueiredo, chefe do temido bisbilhoteiro SNI, Serviço Nacional de Informação. As coisas funcionavam da seguinte forma: prendiam o indivíduo através da polícia ou ordem judicial e a ficha dele era enviada para Brasília. Figueiredo, com o nome do preso e as informações sobre as atividades dele, levava para o presidente Ernesto Geisel, que autorizava soltar ou matar o indivíduo. O memorândum da CIA informa que esse era o trato entre Geisel e Figueiredo. E dessa forma houve pelo menos 89 execuções no período Geisel. Porque esse assunto teima em não morrer diante de todos nós,
Porque países que viveram sob ditadura militar, como Chile e Argentina, aqui no hemisfério sul, puniram exemplarmente os seus ditadores. Mas aqui fingem uma paz que nunca existiu, escondem documentos e o assunto permanece vivo. E isso precisa ser passado a limpo. Mato Grosso do Sul foi desmembrado de Mato Grosso pelo Ernesto Geisel, mas não justifica, depois da revelação feita na semana passada, que o nome dele continue figurando numa das nossas principais avenidas desta capital. Isso é assunto para a Câmara de Vereadores desta capital. A homenagem ao ditador era até compreensível, mas como manter o nome da nossa avenida de um homem que autorizou 89 mortes só porque ele desmembrou o Estado, não justifica ter o seu nome na Avenida Norte-Sul. Então, se o nome permanecer, surgirão no futuro avenidas chamadas Hitler, Mussolini, Tito, Salazar, etc., porque todos esses homens chacinaram pessoas, tornaram-se censurados pela história. E acredito, não podemos passar por uma bela avenida com o nome de passado nada abonável para indicar uma avenida nesta capital. Um homem que autorizou matar 89 pessoas. Isso é trabalho para a vereança. Decisão histórica a ser tomada em nome da democracia e da liberdade, ou então admitiremos o arbítrio. Fico vendo pessoas elogiando o período da ditadura militar, achando que os tempos eram melhores. Fico vendo o juiz Odilon de Oliveira dizer que foi um governo brando e que não houve ditadura neste país. Fico vendo o Bolsonaro dizer que a ditadura militar foi um tapinha na bunda de uma criança. Criança seríamos nós. Senhores, que declarações mais absurdas estes dois senhores estão dando, tentando enganar a história, tentando menosprezar aqueles dias de censura, de malvadezas, de truculência. Dizer isso e voltar para casa e encarar a família é tão criminoso quanto justificar que era preciso matar para governar o nosso país. No auge daquela matança, chegou a informação para um jornalista chamado Vladimir Herzog. Ele juntou suas coisas diante da intimação e foi se apresentar no temido DOI-CODE em São Paulo. Entrou andando e só saiu de lá morto. Como era judeu, a história que liberaram era de que ele havia se suicidado. Como nos costumes judaicos, quem se suicida não pode ser sepultado no mesmo lugar dos seus. Herzog foi sepultado apartado de sua família. Aliás, a família do Herzog, na época, esteve diante do seguinte dilema: sabiam que Herzog não tinha se suicidado e que havia sido cruelmente assassinado, mas se o enterrassem no jazigo da família, no cemitério israelita em São Paulo, estariam afrontando o regime militar e correriam o risco de serem perseguidos. Por isso, preferiram admitir a fraqueza do filho para não enfrentar mais violência familiar. Que causa espécie é um juiz federal como o doutor Odilon dizer que não houve ditadura militar neste país e que o regime militar que tivemos foi brando. Senhores, ditadura, seja militar ou civil, é resumidamente isso: censura à imprensa, atitudes inadmissíveis e inaceitáveis sem que ninguém possa reclamar, porque senão o preso pode ser assassinado. O povo é tratado na base da força, sem direito a chiar, a olhar feio, a reagir.
matam-se os oponentes. O desejo é único e exclusivo de quem manda e seus cupinchas. E quem manda não é escolhido democraticamente pelo voto. Junta-se uma meia dúzia para escolhê-lo. Tem horror a regimes autoritários e os 24 anos de escuridão que desceu sobre este país não será sepultado enquanto não reconhecerem esses erros. E quem elogia a ditadura pode ser tudo, menos um brasileiro consciente de que a democracia ainda é o melhor regime de governo. Não fosse bom, os maiores países do mundo seriam ditaduras. Cuidado com aqueles que amam os regimes de força. Não merecem de nós a mínima consideração, o mínimo respeito. Bom dia.